Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Baobá. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural hoje está enriquecido. Está enriquecido com a presença dos melhores cidadãos que eu conheço. Exerce a cidadania em tempo integral, dedicação exclusiva. Porque muita gente pode ser chamada de cidadão, mas é preciso ser integral e dedicação total para isso. Este cidadão é um jornalista, mas é muito mais do que um jornalista. Ele é múltiplo. Ele é um poeta, é jornalista, ele é um orientador cultural, é um especialista em música popular, em cinema. Você não pode imaginar o que representa. Agora, sempre com cívico, um caráter cívico. É uma pessoa que, sempre onde está, ele está mostrando esse lado interessante da vida, que é o lado que vale a pena viver. O lado bom da vida que ele demonstra. As suas notícias e a apresentação nunca tem fel. Tem sempre o mel das palavras. Ele constrói, como uma abelha constrói a sua colmeia, ele fica construindo ao longo, mesmo que sejam várias colmeias, porque ele é múltiplo. Trata-se de Alex Medeiros. Você já devia ter adivinhado pelo jeito de ser e pela unicidade dele. Ele é único. Não conheço ninguém tão único, tão semelhante a ele nesta cidade de Natal. E optou pela cidade. Vive, é um natalense real que volta para a sua cidade depois de êxito lá fora em vários setores. Alex, vamos começar pelo começo. Você, menino, história sua um pouquinho. Diógenes, primeiro agradecer suas generosas palavras. Eu, quando nasci aqui bem pertinho do seu escritório. Foi fundado um conjunto residencial pequeno para comerciários, ao lado da sede do América, né? E meu pai, como comerciário, ex-militar, ele foi um dos primeiros que pegou a casa. Ali eu nasci e logo depois que nasci, já fomos morar no centro da cidade, ali pertinho da Igreja do Galo. Então ali eu fiquei o início dos anos 60 todo, até meados de 65, a primeira infância foi toda ali. Minha memória remota da infância toda nessa rua, a rua Padre Calazans, paralelo com a Padre Pinto. Você numa rua Padre Calazans é porque o seu destino é ser intelectual. E aí, de lá, saímos de 65 para 66 para o menor bairro da cidade, que eu acho isso lindo, bairro de Santos Reis, né? Que eu estava com os problemas, papai saiu de lá da cidade por causa de mim, porque dos 4 filhos eu estava com os problemas de pele. E os médicos, aquilo lá inflamava tudo as coisas, aí um dos médicos disse, o menino precisa adquirir anticorpos, ele tem que ter contato com a terra, com praia, com tudo. Aí papai fez as trouxas, vamos morar, comprou essa casa de Santos Reis, fomos para Santos Reis. Aí eu fui para lá e foi quando eu comecei a frequentar o mar, né? A praia, ali, garoto de 8 anos, 9. E ficamos lá, fiquei bonzinho. Mas esporte não? Fui curado lá e tal. Mas a única coisa de esporte que eu fiz na vida, de menino até período de 20 e tantos anos, foi futebol, mais nada. Né? E era bom? Qual era? Não, jogava muito bem. Aliás, era um sonho de papai que eu fosse profissional. Ele me botava aqui, eu garoto de 12, 13 anos, ele me colocou numa escolinha que tinha no América. Só que nesse período aí da escolinha, eu já estava com meus 12, 13 anos, a gente já morava no bairro das Quintas. E aí um bairro popular, com espaço, eu vivia nas turmas, né? De bairro popular, jogando bola. Então, para mim, a graça que tinha era jogar bola ali com os colegas, né? Ele me botava na escolinha, só que a escolinha vem aquela disciplina, entra um grupo, joga, treina, o cara observa, se presta, não presta, depois bota outro grupo, aquilo me tirava a paciência, esperar a hora de jogar.
Eu lembrava que lá no bairro eu não tinha hora de esperar, eu jogava a hora que eu quisesse. Aí eu fugia do América e voltava pro bairro, para jogar no meio lá do terreno baldio das crianças. Aí Mas hoje... papai perdeu a chance de ter um craque em casa. Nós jogávamos muito bem, pelo menos os amigos de época todos dizem. E aí pronto, ficamos ali nas quintas, foi quando nas quintas eu fiz o primário num grupo escolar ali da Avenida Mário Negócio, Grupo Escolar Felizardo Moura, né? E um detalhe mais importante das quintas para mim, Que deu nome à rua, né? foi o meu primeiro contato, né? Que eu devo tudo a esse contato com o cinema. Cinema São José, um cineminha ao lado do mercado público, 2 portinhas, ficava trocando revista em quadrinhos, figurinha de álbum. Que até hoje você gosta, você sabe tudo, né? Não, eu tenho coleções de quadrinhos. Você sabe época tudo eu tenho. isso. E aí a gente ficava ali, aquele monte de meninos, rapazes, todo mundo ali naquela negociação, um mercado peça de figurinhas e quadrinhos. E o interessante, a gente foi, primeiro, cobaias eu acho que é um experimento pavloviano do homem do cinema. Porque tinha uma boca de fone, com aquelas bocas, sabe, no poste, que era a amplificadora São José, que era a segunda empresa do cara, que era o poste com o amplificador. Andando ali ele divulgava. Neste fim de semana, as farmácias estarão abertas tais, não deixe de comprar, novidades no armarinho, fulano, ele já ganhava a publicidade. E ele ficava tocando a música o tempo inteiro, umas musiquinhas, que eu lembro demais, uma delas era aquele grupo The Pops, que era só um instrumental, as guitarras, aquelas músicas. E a galera ali, todo mundo, rapaz, tinha um detalhe, quando tocava um dobrado militar, um dobrado famoso, que é tem até o nome de um militar, o nome é o dobrado aí tem o nome do Sargento Fulano, tem um nome. Quando essa música tocava, todo mundo parava de fazer o que estava fazendo, corria todo mundo para a portinha da bilheteria, porque a gente sabia que ia começar a venda de ingressos. Você acredita? A senha era essa música. Tocou, para tudo, a gente ia comprar os ingressos. E aí era aquelas sessões, você via um filme, um Bang Bang, depois tinha aqueles filmes de aventura. Bang Bang com quem? Aí de todo tipo. Tinha os grandes Bang Bangs, né? Aqueles de Sérgio Leone, na época, né? Os grandes, como tinha aquele da máquina da indústria de Hollywood, né? Com aqueles atores. Depois tinha aqueles filmes de aventuras, de Ulisses, Sansão, aquelas coisas. E no fim o cara ainda tinha direito a um seriado, porque esse seriado já era uma jogada do cara. Você assistia o seriado e para querer acompanhar você tinha que voltar na outra semana. Para ver o resto, né? Era uma maneira E era uma beleza, aí você via aquele seriado de Superman, Flash Gordon, tal. E aí, é esse meu primeiro momento com cinema, no Cinema São José. E aí eu passo mesmo a ficar louco pro cinema. Eu lembro que eu pedia papai a Tribuna e o Diário Natal, e pegava a tesourinha e cortava o quadradinho da programação de cinema. E vinha uma foto do filme e embaixo vinha todos os filmes. Rio Grande, tal hora, Nordeste. Até hoje ficou com a bandeira, por isso mesmo você se dedicou. Aí pronto, a partir daí não, aí vieram aquelas sessões de cinearte, final dos anos 70 ali no Cine Rio Grande, com aquela promoção do Cineclube, Sindicato Bancários, e já vinha aquela geração, aí eu já estava com meus 17, 18 anos, já aquela geração da anistia que chamava, né? Aquele povo universitário, todo mundo já se envolvendo em política estudantil, né? O país todo ávido por política, né? Porque estava abrindo o processo da democratização, né, da anistia, né, que veio com Geisel e depois estabeleceu com Figueiredo. E aí vinha aqueles filmes, né, filmes tchecos, franceses, italianos, a partir dali. Mas, Alex, você jogou futebol, mas disseram que depois dessa sua experiência não se transformou num astro brasileiro de futebol, você deixou de fazer exercício. Me disseram que a sua família colocou uma esteira para você correr na sua casa. Que exercício você faz? Meus filhos queriam botar, porque eu ando com uns problemas de coluna, e queriam botar a esteira na frente da televisão. Disse, não, se você ver muita televisão, fica assistindo o jogo, filme e andando na esteira. Eu disse, porque é a melhor maneira, porque para ir para uma academia eu não vou, para ir para a rua caminhar eu não vou. E fomos a uma reumatologista, né? Uma médica, uma moça. E eles disseram, olha, a gente vai colocar para ele aí uma esteira. Aí a mulher olhou e disse, vocês têm certeza que querem botar uma esteira para o seu pai? Ela olhou minha ficha, né, e disse, seu pai, sedentário total, nunca fez um exercício. 63 anos. Vocês vão botar uma esteira. Sabe qual é o risco de seu pai ter um acidente na esteira?
Aí eles disseram, não, ela disse, 100%. Aí disse, o senhor tem piscina? Eu disse, eu tenho, agora faz 22 anos que tenho, eu nunca entrei nela. Aí ela disse, vamos fazer o seguinte, por que o senhor não anda dentro da piscina? Eu disse, andar. Ela disse, não precisa nadar não, andar. Entra nela, anda, 15 minutos por dia. A chance de acidente na piscina é zero, diferente da esteira. E aí então eu estou nessa. Ainda bem que eu tive a opinião balizada de uma médica que eu não devo subir na esteira. Mas sabe que você ia da sala à cozinha? Não, é porque há muito tempo, quando o pessoal fala negócio sabe que eu não gosto de exercício, né? E tinha uma história que eu dizia que, eu digo, mas eu só não vou do quarto para a cozinha de táxi porque não dá certo, mas se tivesse condições eu ia. Só para não andar do quarto para a cozinha. E hoje iria de Uber? Não é porque táxi, né, caiu de moda, né? Eu ia de Uber, né? Alex, você tem filhos, além dos filhos intelectuais, seus livros, você tem filhos aí. Um pouquinho sobre eles. Só é o que eu tenho que... E neto também, né? É o que eu tenho de valor, né? Porque como eu só acumulo livro, revistinha, tal, essas coisas, né? E nunca acumulei dinheiro. Aprendi com alguma coisa com meu pai. Meu pai era um sertanejo de Currais Novos, semi-alfabetizado, que veio para o Rio Grande do Norte. Veio para Natal no meados dos anos 30 para servir o Exército, né? Um garoto veio, 18 anos, serviu o Exército. Foi servir no Exército, que era o quartel do 21º Batalhão de Caçadores, no terreno onde se ergueu a Escola Estadual Wilson Xuxa, escola onde eu fiz o ginásio e o científico, né? Papai foi soldado ali, né? E você estudou lá no Xuxa? Eu estudei lá, ginásio e científico. Só saí de lá no vestibular. Aí e papai dizia, né? Ensinando como é que tinha que se preocupar, de trabalho, tinha que ter dinheiro, porque a vida é importante com dinheiro, mas dizia, só dê um detalhe, não se apaixone por ele. Ele dizia, né? Então eu nunca me apaixonei pelo dinheiro. Aí eu sou privilegiadíssimo, né? Porque não acumulei dinheiro, tenho 4 filhos espetaculares, com nenhum problema, todos nasceram bem de saúde, bons de cabeça, cada um na sua área. Eu acho que isso é um privilégio, porque eu vejo famílias sofrendo, aí tem um lá, tem um que está aí, aí um adoece, outro. Meus meninos todos são perfeitos, tal, não, né? E cada um lhe deu um neto, não? Não, só a mais velha deu 2. 2. Né? Os outros ainda não tiveram. Mas, apesar de mães diferentes, eles mas são todos muito ligados. E, para mim, não cresceram, né? Porque eu mantenho a bajulação em torno deles como se eles fossem crianças ainda. Agora vamos para outros filhos seus que são os seus livros. Eu queria que você apresentasse ao telespectador, cada um, fazendo uma breve apreciação sobre cada um. Eu até trouxe aí alguns. Houve um que você não trouxe, porque até o outro exemplar você saiu. Tem um que nem o meu exemplar eu tenho, e os únicos que ainda existem desse livro estão na mão do editor, que guardou alguns com ele. Eu sei que ele tem, se eu precisar pegar 1, 2, ele tem. Mas assim, esse aqui foi o meu primeiro, é um livro de poemas de 1991. Esse livro foi editado e impresso pelo Sindicato dos Bancários, em 1991. Essa capa é um trabalho de um publicitário, um colega meu na época, porque eu fui durante 15 anos diretor de criação de agência de propaganda, né? Sim, você aprendeu a fazer propaganda com a emissora perto da sua casa. Sim, lá com a amplificadora São José. Você aprendeu a fazer, foi aí lá. Esse livro, a diagramação é de um dos maiores amigos que eu tive na minha vida, que perdi 2, 3 anos atrás, que você conheceu. Carlos Soares, para mim, um dos maiores artistas plásticos que esse estado produziu, né? Ele que diagramou, a capa de Oswaldo Oliveira, foi editado lá. E esse livro, a história dele é que é uma namorada que depois me deu um dos filhos, e que eu juntei os versos que eu fazia para ela dentro de casa, o que eu juntei tudo de surpresa, a gente editou e lançou no dia do aniversário. E no ano 2000, estava completando 30 anos do tricampeonato do Brasil no México, a Copa do Mundo, a última Copa de Pelé. E eu aproveitei as amizades que eu tinha, não só aqui, mas fora, juntei um bocado de gente e fiz uma coletânea
pedindo a cada figura que contasse o que estava fazendo naquela Copa. E aí você tem o depoimento aqui de Ziraldo, Nelson Mota, Juca Kfouri, Zwendi Ventura, um monte de gente, e a turma daqui, Fernando Bezerra, Agnello Alves. Aqui é um livro precioso. Tem duas figuras aqui que é importantíssimo pelo seguinte. Nesse livro estão os 2 últimos textos que eles escreveram em vida. Primeiro, o Armando Nogueira, o jornalista que foi diretor-geral da Globo de jornalismo, que fez o texto de apresentação desse livro, e foi o último texto que ele fez, logo depois ele faleceu. E o outro cara é o nosso queridíssimo, aliás, tem um livro dele que está completando 40 anos da edição. Eu já cobrei, numa reunião do Conselho de Cultura, para pedir às instituições culturais como Fundação Zé Augusto, Governo do Estado, para reeditarem um livro dele que está fazendo 40 anos, que é o nosso Luiz Carlos Guimarães. Que eu fiquei, nessa época, pedindo os textos a todo mundo, para fazer os textos, e eu tinha pedido a ele, Lula, faz um texto aí. Ele disse, amigo, você quer... Mas mostre bem isso aqui, porque... Todos juntos vamos, Memórias do Tri. Todos juntos vamos é um termo. Eu penso que... Um termo da música do Eu hino penso que não só Luiz Carlos tem que ser reeditado, mas este livro é obrigatório uma reedição. Todos juntos vamos, um termo do jingle, né? É. De Luiz Gustavo. Para frente Brasil. Gustavo. Salva a seleção. Que ele fez. Engraçado é que esse jingle foi feito na época, como estava se organizando a Copa, e as indústrias, as empresas, né, faturando em cima da Copa, foi pedido, a agência de propaganda fez o jingle, pediu a ele, o jingle para a companhia de cigarros de Souza Cruz com o cigarro Continental, que seria a música do Continental para a Copa. Quando a música foi feita, a empresa do cigarro simplesmente disse, não quero não. Não quis a música foi utilizada depois e se tornou o maior hino da história da seleção brasileira, até hoje. E aí, uma vez eu estava com a turma lá numa confraria lá do Cuxá, o velho Cuxá, aí entra Agnello, que ele sempre ia lá nos sábados, aí Agnello puxa um papel assim e diz, aí Luiz Carlos mandou. Porque quando eu pedi a Luiz Carlos disse, que danado você quer que eu fale de futebol? Eu tenho horror a isso. Ele disse, eu nem entendo de futebol, eu não quero que você entenda, Luiz, eu só quero que você diga assim, o que você está fazendo naquela Copa, é só isso. Aí ele fez o texto, mandou, e Agnello me entregou, e pouco tempo depois, Luiz Carlos faleceu. E é o último texto que ele escreveu. Você sabe que eu tive uma longa vivência eu acho que, me parece, pelo que eu já li, que você e mais quem é outra pessoa foram os últimos a vê-lo. Foi, antes do ataque, né, que ele teve em casa, né? Eu não só vê-lo, nós tomamos uma cachaça. Esse livro aqui foi o seguinte, quem editou esse livro foi uma editora do Rio de Janeiro chamada Palavra e Imagem, que me foi apresentada pelo grande potiguar carioca, né, tá lá no Rio de Janeiro a vida inteira, jornalista, advogado, né, Augusto Ariston. Me levou essa editora, a editora fez o livro e fizemos o lançamento na livraria Argumento, que você conhece, ali no Leblon, né, com o velho restaurante Severino, lá atrás, lotado. E aí lancei lá, em 2002, porque era era um livro para os 30 anos da Copa, no ano 2000. Aí a editora disse, não lancemos no ano 2000, porque no ano 2002, se você esperar 2 anos, é ano de Copa, vai vender mais. E eles tinham razão, a experiência deles. Lançamos em 2002, né? Aí está na hora, são 20 anos já, 21 anos. Esse aqui é de 2009, isso aqui são crônicas, todas só sobre 2 temas, cinema e histórias em quadrinhos. Por isso que o título é De Mocinhos e Super-Heróis, né? Os mocinhos do faroeste, né? Você sabe que os grandes criadores de super-heróis eram judeus, né? Exatamente. Aí é de 2009... E você deve ser descendente de judeus, que você é Medeiros, né? Os Medeiros, né? Aliás, a mais velha está lá em Portugal, já conseguiu a cidadania lá por causa desse negócio. Por conta de... Vamos lá. Aí teve, esse é de 2009, 2016 eu lancei só haikais, em homenagem ao Dia dos Namorados, são haikais com temas amorosos. E o nome do livro é Amar é só uma frase. Né? Que o povo diz que é uma frase, e aí é só uma frase. São haikais, os poemas japoneses, 3 linhas.
E esse é o que não que esgotou, eu não tenho nem comigo mesmo algum. Esse aqui também é de haikai, que eu fiz em 2019, porque tanto eu estava completando tanto eu estava completando 60 anos, como também a banda Os Beatles estava completando 60 anos de fundação, né? E como eu sou um velho bitromaníaco, né? Aí eu fiz esse. Os bitromaníacos que estão me assistindo já perceberam que a capa é imitando o disco Lady B, né? A capa do Lady B, que tem eles 4. E o título aqui, 3x4, tem várias leituras. O 3x4 porque são poemas de haikai, e o haikai são 3 linhas, né? Por 4 porque é 3 linhas para 4, os 4 Beatles, né? E também porque 3x4 é a fotografia comum, né? Preta e branca, que é só do rosto, né? Para o telespectador, nem sei se você está habituado com essa linguagem, o haikai é um poema japonês de iluminação. Primeiras palavras, e geralmente o Brasil criou, através de Guilherme de Almeida, um outro tipo de haikai que é a rima, que eles não têm rima. E você me perguntou o que danado eu tinha feito, porque esses haikais, a rima dele, a última linha, a terceira linha, é um título de uma música dos Beatles. Todos eles, são 70 versos. Todos eles, a última linha é o título da música, né? E você disse, que danado é, você está rimando inglês e português? Eu disse, foi. E aí tenho 3 livros prontos. Pronto, já. Para lançar um deles que o prefaciador está aqui diante de mim. Promessa é promessa. Honra. Gostou de pegar pela palavra no ar? Muita honra, muita honra. Diante da sua audiência, que é contos de encontros. E aí é o seguinte, aí eu estou fazendo uma homenagem a todas as meninas e mulheres que passaram na minha vida, né? Desde a namoradinha de primário, todas, né? Obviamente, sem citar nome de ninguém, porque muita gente já não sei onde anda, muita gente está acompanhada, eu não vou citar nome de ninguém, mas os textos é uma narrativa dos encontros, de como aconteceram aqueles encontros, né? Tal, e são 36 crônicas, né? Desses contos de encontros. Essa aqui é a base da vida. Você transforma em contos para mostrar os amores. Por exemplo, os amores decorridos. Você me lembrou que nesse livrinho dos haikais do Amar é só uma frase, a abertura dele é um haikai que eu faço um oferecimento, né? Generalizado. Aí eu digo, sei que sei, amei todas que amei. Muito simples. É só isso, né? Simples, é filosófico também. Outro livro, Diógenes, que está pronto, e esse eu preciso lançar porque senão ele não termina. Que o nome do livro é Meus Mortos Falam. François me acusa de ser cronista, como é que diz aqueles caras do New York Times que faz os textos dos mortos, né? Porque, assim... Psicografia. Não, aquele, né, o obituário, né? Porque toda a vida, amigo meu que morre, eu quero homenagear, né? E quero declarar o meu bem-querer por ele com a crônica, fazer o que eu faço, o que eu sei fazer. Aí eu escrevo. Ou então, meus ídolos. Morre um, E isso já vai com não sei quantas centenas de textos, eu preciso botar em livro, né? Só com textos em homenagem a quem partiu, porque Meus Mortos Falam. Tem um que está pronto há muito tempo, com uma pesquisa que eu fiz, que eu iniciei em 2006, e que isso aconteceu no escritório de Ziraldo, lá na Lagoa, no bairro da Lagoa, no Rio. Você teve um tempo participando do Rio de Janeiro, inclusive escreveu para o Jornal do Brasil. Eu fui fazer uma coluna quinzenal. Foi a partir de 98, por aí, quando Augusto Nunes assumiu a editoria geral, e eu passei a escrever toda a quinzena um artigo lá no Jornal do Brasil, até 2003, 2004, por aí. Você conviveu com figuras e até homenageou, tendo recebido como Ziraldo e outras figuras que você viveu. Ziraldo, aliás, quando vinha, agora está com problema de saúde e não sai mais do Rio, mas ele sempre que vinha para cá, né, ou ele participava de aquelas Bienal no Rio de Janeiro, 2 eu fui, aí fiquei em companhia dele lá, e aí, quando ele vinha para cá, convidado de qualquer um, aí me chamavam para abrir a palestra dele, né?
E tem uma história engraçada, que ele veio abrir uma palestra, ele veio fazer uma palestra aqui num encontro, e aí me pediram para ir lá, para abrir, né, e apresentar ele. Aí eu fiz um discurso apresentando ele, um discurso que eu ensaiei, né, que eu não sou bom eu sou bom só para escrever, né, mas a oratória não é minha praia não. Aí falei dele, falei de como Outras figuras bacanas. Conheci a obra dele. Como tal, ele, assim, como você ele, conheceu. Figuraça, bem-humorado. Enquanto tiver gente querendo falar com ele, ele atende. Outra figura igualzinha a ele, não sai. Enquanto tiver alguém precisando falar com ele, não sai, é Maurício de Souza. É do mesmo jeito. Quando tiver uma criancinha ali, um adulto, ele fica ali aguardando para falar, para atender. Aí eu disse, outra coisa, gente, para encerrar. Eu disse, para encerrar, eu quero dizer a você o seguinte, há um folclore no meio intelectual do Rio de Janeiro de que todo homem, um dia na sua vida, há de brochar, menos Ziraldo. Isso é uma coisa que tem entre eles lá no Rio de Janeiro. O cara diz, não, é normal, só quem não brocha é Ziraldo, o resto. Aí eu disse, e aí eu escutava essas coisas dos outros amigos dele falando isso, ou por escrito no Pasquim, e eu ficava, mas por que danado é isso? Aí uma vez eu fiz uma pesquisa, e aí, gente, eu descobri, e queria dizer para ele agora que eu descobri, por que isso acontece com ele. Eu descobri que esse cara é meu irmão gêmeo de Zodíaco. Ele nasceu em 24 de outubro, igual a mim. Quando eu disse, a galera começou a rir. Não é só ele, não. E ainda foi no escritório dele, no estúdio dele, que eu comecei a ideia de um livro, que é um livro muito grosso, está todo sendo editado por Adriano de Souza, chama-se Filhos dos Deuses. Eu faço uma crônica para cada grande craque do futebol mundial de todos os tempos. A partir de 1863, que é o ano oficial que surge o futebol com a criação da Liga Inglesa, até os dias atuais. Portanto, são assim, quase 250 crônicas. Agora eu adoro cada um. Maravilha. Agora eu adoro esse nome, não só porque Cascudo, brincando comigo o tempo todo, lembrava que Diógenes significa filho de Deus. Isso, eu sou descendente de Deus. Não é? Tem coisa melhor do que isso para a pessoa lutar. Eu que sou religioso, mais uma razão para isso. Mas maravilha. Alex, ainda falta um pouquinho, porque daria muita mais coisa para a gente conversar. Mas um pouquinho sobre você. Você participou de todos os jornais de Natal, desde o Poti, Diário de Natal. Eu tava um pouquinho sobre as coisas. Primeira vez que eu publiquei um artigo, que eu escrevi assim, oficialmente, nos anos 70, eu era entrevistado às vezes, né? O movimento poético, aquele movimento do Dia da Poesia, 14 de março, a minha geração criou aquela passeata, 77, 8 por aí. A gente ia para a rua ali no Rio Branco, fazia aquelas passeatas, o Dia da Poesia. E aí muita coisa eu tinha guardado daquele período, eu dava entrevista, o jornal vinha, me entrevistava, a gente fazendo aqueles movimento todo de protesto. Tem uma foto interessante, eu e um artista plástico chamado Venâncio Pinheiro, a gente carregando aquela multidão atrás de poetas, e eu e ele na frente com a faixa, cada um segurando um lado, e na faixa tem uma frase que eu criei, que era uma provocação ao governo do nosso querido e saudoso Marcos Formiga, que ele estava na prefeitura, era o prefeito da cidade, e tinha um slogan, o slogan da prefeitura, que chamava-se Nossa Cidade Natal, criado pela agência de Ricardo Rosado, né? A frase. Aí nós fizemos uma faixa e ia na frente. Nossa Ociosidade Natal. Formiga foi meu amigo da Mas vida. aí depois não. Aí quando foi assim, eu fui morar em São Paulo, em 83 por aí, 84, fiquei lá e quando voltei, durante a campanha de Geraldo Mello, governador, aí eu já fui, aí participei da campanha, comecei na campanha, na candidatura de Rui Barbosa, deputado estadual do MDB, e fazia textos, né, para a coordenação geral do próprio candidato a governador. Frases de efeito, aquele negócio, que era uma coisa que eu gostava, né? E que abriu as portas da publicidade para mim foi isso, essa rapidez de frase de efeito, esse negócio, títulos. E aí vem, o meu primeiro texto que eu escrevo nesse período foi para a revista de Marcelo Fernandes, a RN Econômico. Me pediram um artigo para a última página, eu fiz um artigo. Depois disso... Não, um momentinho aqui, deixa eu lembrar um pouquinho.
É que eu falei como Alex, como uma figura cívica que é mesmo. Aí ele cita 2 cívicos com quem eu convivi e tive uma proximidade muito grande, que foi Marcos Formiga. Nós fizemos inclusive um pequeno curso nos Estados Unidos, e já ele, para entrar na política, foi convidado por Cortez Pereira, que havia, e como eu também, para ser secretário, e ele já tinha uma visão cívica fantástica. E o outro também, profundamente cívico, que era um orgulho do Rio Grande do Norte, e depois terminou na nossa Academia de Letras, Geraldo Mello. Um romancista fantástico, que somente já velho, já perto de morrer, que foi lançar o Sombras, Sombras e Luzes do Casarão, que é uma maravilha. Geraldo, você vai lembrar, teve um momento na República que o Senado estava prenhe de grandes cérebros. E caiu de Agnello, assumiu o Senado. Começou aí, ficou senador e tal, e a gente se encontrava no fim de semana ali no Confraria do Cuxá. E um dia eu disse: Agnello, você está no meio de caras, cada um, que era um grupo grande, você olhava, cada estado tinha uns nomes impressionantes. Eu disse: Agnello, diga aí, quem é os caras assim que você vê falando lá? Ele disse: tem muita gente boa, grandes oradores, fulano, não sei quem, ele disse: agora Alex tem um que ele sobe a tribuna, fica todo mundo parado para ouvir. Aí era aquele cara do Rio de Janeiro, que era um grande conhecedor de músicas eruditas. Lembra? Lembro bem, ele fazia fazia um programa comentando música clássica. Tinha um nome bonito, assim, o nome não era? Ele tem um nome, ele criou um nome, né? Aí ele disse, fulano, aí ele disse o nome. Quando ele disse o nome, aí todo mundo na mesa disse: ele é fantástico. Ele disse: mas tem outro. Aí a gente disse: qual? Ele disse: Geraldo Mello. Tranquilo. O baixinho abre a boca, era impressionante. Sem limite. Era. E aí... Não, mas aqui os jornais aí, você foi para lá... Aí a segunda vez que eu fiz um texto, primeiro na revista de Marcelo Fernandes, até perguntei por ele hoje no almoço, a Fernando Fernandes, filho dele, perguntei por ele. E depois, ali, no 2 Pontos de Marco Aurélio de Sá, a pedido de Rejane Cardoso, que eu acho que ela era uma das editoras do jornal, me pediu um texto também, por causa desse movimento de poesia eu fiz, publiquei. E aí veio o seguinte: quando vem 80, durante a campanha de Geraldo, ali no final já, para 87, aí eu fui trabalhar com publicidade, fui convidado para ser redator na Dumbo, né, do quarteto, né, Everaldo Pociúncula, Silvino Sinedino, Cassiano Arruda e Joaci Medeiros. Fui ser redator, e aí no meio desse negócio de ser redator, caiu na minha mesa uma campanha publicitária para criar dos 45 anos de existência do Diário de Natal, que era cliente da Dumbo. Aí eu criei a campanha, fiz vários anúncios e tal, e um dos anúncios, por decisão da diretoria do Diário, foi transformado em capa da edição especial de aniversário. Como Era um jornal para combater a guerra, uma coisa assim. Agora tinha um texto, uma foto muito bonita, solarizada, que o mesmo menino que fez a capa desse meu primeiro livro fez, solarizou assim. E quando eles viram a ideia do anúncio, aí alguém na mesa disse, eu não sei quem foi deles, disse: tem que ser a capa da edição, isso aqui, né? Anúncio na capa. E aí, isso era um tipo um almoço, a Dumbo fazia, recebia os clientes, né? E estava lá todo mundo, Francisco Barbosa, só não estava Luiz Maria Alves, mas a galera que fazia o trabalho por ele estava toda lá, né? Os diretores, né? O editor antigo, que morreu, lembra o Neto, como é? Me lembro demais. Aí, era formado em Direito, mas o Cerejo, que já estava lá. Alfonso Laurentino, todo mundo nessa reunião. Laurentino. E tinha um cara que veio da Folha de São Paulo para mudar a programação gráfica do jornal. Na nova idade. Estava também, né? Aí, esse cara, todo mundo terminou o almoço, aprovada a campanha, todo mundo aprovado. Então, almoço, sei o quê, e o pessoal, uma rodadinha de café. Quando toma o café, o cara olha assim e diz: alguém fuma aqui que eu vou ali fora fumar. Aí eu disse: eu vou com você.
Aí fui lá pro Jardim da Dum com ele. Aí comecei a fumar. O nome do cara, Jailton Guedes. Faleceu há pouco tempo. Irmão de Talvanes Guedes, Roberto Guedes. Tá? Aí eu fiz, você qual é a sua função lá no diário? Ele disse, estou fazendo a programação gráfica, a mudança do jornal. Eu digo, opa, é coisa boa. Tá? Aí ele disse, você devia escrever no diário uma coluna falando desse negócio, desse mundo da publicidade. Aí eu disse, não, rapaz, muita publicidade é muito, só as agências, não tem muito, não tem leitor para isso não. Ele disse, que não tem, rapaz, move, vocês é que movem o mercado. São Paulo tem fulano de tal, que tem lá uma coluna, o povo lê. Eu disse, Aí ele disse, por que você não bola uma ideia de uma coluna? Aí eu disse, como é que eu faço? Ele disse, bola a ideia, me leve lá no diário, que eu converso com a diretoria. Tá bom, aí eu voltei do café, todo mundo foi embora, fiquei na minha sala de criação com a turma, cheguei para os meninos da criação e disse, o cara lá me pediu uma ideia de uma coluna, falar de propaganda, o cara disse, aí os meninos, porra, bicho, vamos fazer. Aí eu disse, como é que eu faço? Aí um deles disse, pense o nome da coluna, amanhã quando você chegar, traga o nome que eu faço uma diagramação aqui da ideia e você leva para ele ver. Eu disse, tá vendo, tá aí. Em casa, peguei uns livros de publicidade, uns negócios, comecei a ler e descubro que, começo do século XX, um camarada no Rio de Janeiro que vendia drogas, não é a droga de hoje do Rio não, a droga mesmo do remédio, né? Distribuía lá para as farmácias. Esse cara pegava uma folha, certo? Escrevia sobre as coisas, os remédios que tinha para vender, os tipos de novidade do mundo farmacêutico, de um lado e do outro, e ele saía distribuindo no mercado, nas farmácias, e ele batizou a folha de portfólio. Aí no outro dia eu cheguei e disse, a coluna, o nome é portfólio. Aí o menino diagramou todinho, aí disse, aí o menino disse, escreva aí umas notas fictícias, você mesmo faz aí, me dê que eu diagramo, e você leva para ele. O cara diagramou, isso é uma quinta-feira, de manhã fui pro diário, cheguei lá, onde é que tá Jailton, a mulher disse, ali naquela sala. Cheguei lá, estava ele cheio de prancheta lá, riscando o negócio. Aí eu disse, oi amiga, rapaz, tudo bom? Eu disse, trouxe aqui o negócio que você falou. Aí disse, deixa eu ver. Ele disse assim, rapaz, muito bom, ótimo. Eu vou conversar com a turma aqui, o diretor lhe dou notícia, viu? Eu digo, tá certo. Voltei para a agência, lá, na sexta-feira, aí, finalzinho da tarde, Cassiano Arruda entra na criação, ele era o diretor-geral de criação, né, comandava a nossa turma. Cassiano entra e diz, pessoal, vocês têm compromisso amanhã, durante o primeiro expediente, amanhã é sábado? Aí alguém disse, não. Aí eu disse, depois de 11 é cerveja, meu compromisso. Aí ele disse, não, se vocês toparem, a gente está com algumas coisas assim acumuladas aí, que a gente precisava entrar semana que vem, com isso já feito, se vocês topassem vir amanhã, durante o primeiro expediente, só para a gente adiantar umas coisas que estão aí paradas, umas campanhas, adiantar isso. Se vocês toparem vir, eu venho fazer companhia a vocês e a agência paga o almoço de vocês. Aí, eu disse, não, viemos na hora, problema não. Aí disse, então pronto, amanhã aqui de 9 horas. Aí todo mundo chega, fomos para lá, ele abriu a agência, ficamos lá trabalhando, ele disse, pronto, eu vou para o diário, que eu vou fechar minha coluna de domingo, agora de manhã, lá para a hora do almoço eu passo aqui para ver como é que estão as coisas, tá certo? E a gente, tá bom, aí ficamos ali, todo mundo trabalhando. Quando é lá pelas meio-dia, sei lá que hora era, Cassiano chega, bota a bolsa em cima da mesa, tudo certo aí? Tudo. Aí mostramos lá, adiantamos isso aqui. Aí ele abriu a pasta dele assim e disse, sua coluna já está no caderno, no segundo caderno. Aí eu disse, como é? Aí ele disse, sua coluna. Aí puxou o segundo caderno, o caderno cultural, abriu, estava lá a coluna. O cara pegou, do jeito que o rapaz fez a boneca, com aqueles textos que eu... Qual foi a minha grande sorte e a sorte do jornal? É que, em vez de eu escrever uma nota fictícia, para o menino fazer a referência, eu passei o dia ligando para as agências de propaganda, dizia, me diga uma coisa que aconteceu aí, uma campanha, alguma coisa, para me dar uma nota na coluna aqui, uma ideia, não sei o quê. Aí o menino dizia, rapaz, a gente fez isso. Aí foi a minha sorte, eu usei isso. E a sorte do jornal, para não passar o mico. As notas que estavam escritas, todas eram verdade. Eu lembro demais que uma delas dizia bem assim,
A revolução tecnológica chegando no mercado publicitário. A agência faz propaganda, acaba de comprar diretamente em São Paulo um aparelho de fax. Aí, resultado, o cara botou a coluna na página, estreou a coluna, não houve anúncio de avisar que a coluna ia ser uma nova coluna. A novidade fantástica do fax. Não teve. Aí, o resultado. Albimar, que já era o diretor-geral, Albimar está na fila do banco, para a Banda da Ribeira, um banco, ele na fila, alguém reconhece ele, Albimar, bem, tudo bem, rapaz, meus parabéns aí, né, Poti, coluna nova. Albimar ouviu aquilo, aí se fez de doido, ele não podia ser o chefe do jornal, recebendo uma notícia. Eu imagino jornalista recebendo notícia de leitor, né? É o contrário, né? O leitor é que recebe a notícia. Ele parou e disse, hein? O cara disse, muito bom, rapaz, ideia boa, negócio. Aí ele disse, obrigado, não sei o quê. Fez de doido, né? Não passou o recibo. Quando ele foi atendido, pegou o carro, danou-se pro Diário Natal, chegou na sala e disse, dona fulana, pediu o jornal, olhou, chama aqui Jailton, não sei o quê. E aí já chamou o resto do pessoal, Afonso Laurentino, o editor. Aí disse, Jailton, você é louco, você botou uma coluna nova de jornal que sem ninguém... A coluna estreou. Não há isso em nenhum lugar da história de jornal no Brasil. Ela estreou sem nenhum diretor do jornal saber. Quando vem de lá a conversa para Dumbo, passa a conversa para a gente, que houve isso, eu não contei conversa, peguei o telefone, me pendurei no telefone e saí, ligando. Armação, faz, garra, tudo que é agência, Expo, do nosso querido Ururaí. Saí ligando para as agências todinhas, TP, todo mundo aí disse, gente, gostaram da coluna? Os caras, ótimo, porque a coluna é de vocês, é para divulgar vocês. Então eu quero que vocês passem um telegrama agora para o Albimar, parabenizando pela coluna. Porque o Albimar estava doido. Aí o bom foi que os telegramas amaciaram a situação, para o jornal e para Jailton. Né? Aí depois, pronto, passei 12 anos no Diário, fui para o Jornal de Hoje com o Marco Aurélio, 15 anos. Meus amigos, vocês estão vendo que o tempo é sempre curto de televisão para ter uma figura humaníssima e tão grande quanto o Alex. Eu estou muito feliz com a presença dele, trazer para vocês alguma coisa, um pouquinho desta figura humaníssima que eu tanto admiro e quero bem. Eu estou terminando, Alex, com a sua despedida, como você queira, por enquanto. Para não vai no problema do tempo de TV, para a gente e para também ser fiel à minha veia publicitária, eu encerro com um versinho do meu primeiro livro de poemas, que é um versinho que diz assim, a esperança é a penúltima que morre, o último sou eu, de porre. Como toda vida faço, para trazer para vocês um livro e uma frase. A frase é de Câmara Cascudo, que me disse algumas vezes, repetia, a única coisa que eu quero na vida é a ciência de compreender. Eu acho que isso é uma frase que devia ser de cada um de nós. E eu lembro isso porque este ano está completando 50 anos do seu livro Civilização e Cultura. Para ele demonstrar que não era só um provinciano incurável, como se dizia, mas um mestre universal do saber. Trago para vocês um livro que recebi os primeiros exemplares, só para mostrar, e o primeiro exemplar vai para Alex. É o livro da resposta, de Pablo Neruda, com a capa de Eri Medeiros, que é o trabalho feito que está na Academia Norte-Grandense de Letras, com Neruda numa escultura Belo Artista Potiguar, Eri Medeiros. Foi publicado no Paraná e está nas livrarias, sendo apresentado agora, inclusive em e-book. Fique conosco sempre na TV Futuro, que está com esse programa todo sábado às 8 horas da manhã, todo domingo a meio-dia. Até! Baobá, semente lá da África, baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa.